Pessoal, a nossa aula está sendo gravada aqui, tá bom? Só relembrando, só recapitulando, coloquei uma atividade para vocês na plataforma, está em PDF. Quero que todo mundo resolva. Pode resolver ou no material ou no caderno, onde você achar melhor. Só quero que vocês façam e participem, porque a frequência ela vai contar como qualitativo, né? Na pontuação do qualitativo. É importante. Professor, Pode falar. é para lhe mandar o gabarito ou não? Sim, ou na plataforma ou aqui no meu PV, no meu WhatsApp mesmo. Mas não Beleza, agora, tá? Bom, tranquilo. pessoal, Tá ok, então. já que a maioria está aqui, deixa eu perguntar para geral. Qual foi o primeiro assunto que nós estudamos nessas últimas semanas? Arte paleocristã. Isso, Acho que paleocristão. isso. A gente fala assim, de arte cristã primitiva, não é? Isso. E dentro dessa atmosfera da arte cristã primitiva, a gente fala de arte paleocristã e de arte bizantina. Muito bem. Por que a gente está falando o termo paleocristão? O que significa paleo? Aquilo que é muito antigo, né? Primitivo. Que é muito antigo. E quando a gente fala de paleocristão, a gente está falando da gênese, né? Do início, das bases lá da formação da igreja, né? Só relembrando que, nesse período, ainda predominava o Império Romano, né? Nos primeiros séculos depois de Cristo. E começaram a surgir uma legião de seguidores, de pessoas que se convertiam e seguiam essa nova ideologia cristã, né? Que pregava a igualdade, que pregava a união, o amor ao próximo e tudo mais, e o desapego às coisas materiais, né? E isso foi crescendo de uma tal maneira que começou a incomodar os poderosos, né? Os governadores da época, né? O cristianismo ele cresceu como um lodo cresce numa parede. Matava um, nascia dois. Então, de princípio, o cristianismo ele foi uma religião ainda clandestina, sofreu várias perseguições pelo Império Romano, e só a partir do século II, né, que começou a diminuir, começaram a diminuir essas perseguições. Quando foi no ano de 330, por aí, a partir dos anos de 300, o cristianismo ele vai passar a ser oficializado. Mas o Constantino, né, o imperador Constantino, ele vai oficializar o cristianismo, mas porque ele se converteu ao cristianismo? Porque ele gostava dos cristãos? Ou era meramente uma estratégia política? Estratégia. Estratégia política, né? Estratégia. Isso. E, ao mesmo tempo, ele vai transferir a capital do Império Romano para onde? Bizâncio, se não me engano. Bizâncio. Bizâncio era uma colônia grega que foi tomada pelos romanos, né? Lá no Oriente Médio. Chegando lá, os romanos tiraram o nome Bizâncio e colocaram qual nome? Constantinopla. Constantinopla, fazendo menção ao próprio imperador da época, Constantino. Perfeito, lindo, maravilhoso. Eu quero saber por que Constantino transferiu a capital do Império Romano para o Oriente, pessoal. Acho que das perseguições, não me lembro. Não estou entendendo. Por que ele transferiu a capital do Império Romano para o Oriente? Por que ele colocou para tão longe dos grandes centros de Roma? Rota de comércio? Pela questão do comércio e também pela questão das invasões bárbaras que estavam acometendo os grandes centros lá na capital de Roma, na antiga Roma, lá na capital de Roma, na Europa. Ok? Então, ele colocou para bem longe, né, de uma maneira assim de
de se deslocar, de fugir dessas invasões. E os poderosos que ficaram lá na Europa, eles também se refugiaram para o campo, dando início a um período que a gente conhece como feudalismo, a Alta Idade Média. Já estamos entrando no período da Idade Média. Tá, mas a gente está falando de arte, né? Lá em Bizâncio, que passou a se chamar Constantinopla, predominou um estilo artístico que ficou conhecido como arte Bizantina. bizantina. E quando a gente fala de arte bizantina, a gente fala especificamente de que tipo de arte? Qual é a marca registrada da arte bizantina? Afresco. Dos afrescos e também dos Mosaicos. mosaicos. Mosaico. E o que são mosaicos? São várias pedrinhas coladas no. Como é o nome? Da parede. Fazendo um formato de um desenho com pecinhas coloridas. Perfeito. Pedrinhas coloridas, né? São pedrinhas de... São vidros, peças de cerâmicas coloridas que, quando Os juntas vitrais, né? as outras, formavam um desenho. Então, essa vai ser a marca registrada da arte bizantina, é a arte dos mosaicos, né? E lá na Europa, qual foi o estilo que predominou? O gótico. Na Alta Idade Média, Romântico. o estilo românico. Como era que se caracterizava o estilo românico? Ah, tá, confundi. Como era o estilo românico lá na Europa? Qual é a principal característica do estilo românico? O estilo românico ele vai ser caracterizado pelo peso, Arquitetura? pela arquitetura pesada. Ela vai ser uma arquitetura horizontal ou vertical? Vertical. 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 Românico, Horizontal. horizontal. Né? As construções elas não vão ser tão altas quanto as catedrais góticas, tudo bem? O estilo românico ele é um estilo horizontal, ele é um estilo pesado. As construções elas vão ser bem parecidas com castelos, fortalezas. Uma fortaleza. Isso, as paredes vão ser grossas ou finas. Grossas. Grossas. Poucas entradas. Muitas ou poucas entradas Poucas. Pouquíssimas. Poucas. para evitar Pouquíssimas entradas. As invasões. uma possível invasão bárbara, né, que ainda estava muito vigente lá na Europa naquele período. Fala assim de século IV, século V, né, século VI, nessa alta Idade Média que vai perdurar até lá por volta do século X, século XI, tá? Então, as construções que vão predominar nesse período são as construções românicas, seguindo esse modelo de arquitetura das fortalezas romanas, tá? Agora sim, o outro estilo que predominou na Baixa Idade Média vai ser o estilo Gótico. Gótico. Agora sim, ele vai ser um estilo horizontal ou vertical? Agora é vertical. 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 Isso, porque a gente fala de uma arquitetura, né, mais ampla, mais alta, mais refinada, mais delicada. E também com o intuito de apontar para o céu, que é para onde a gente ia, mostrar o caminho, essas coisas. Isso, né? Voltada também mais para religiosidade. Tinha toda uma linguagem, tinha toda uma estratégia, né, na construção das catedrais góticas. E a questão das entradas, das muitas entradas, muitas janelas, elas vão refletir justamente já essa baixa das invasões bárbaras, que já estavam diminuindo naquele período. Entenderam, pessoal? Por isso que quando a gente fala de arte gótica, a gente fala da Baixa Idade Média. Muitas entradas, muitas portas e janelas e muita propulsão da luz, né? Que se dava a partir dos vitrais. Eu diria que, assim como lá na arte bizantina, o mosaico ele é a marca registrada da arte bizantina, os vitrais
Os vitrais vão ser a marca registrada do estilo gótico. Aqui no livro de vocês a gente tem, né, os famosos vitrais. Estão vendo aqui? Eu tenho a leve sensação, Sim. eu tenho a leve sensação de que isso vai cair na prova, tá? Vamos lá. Uma leve sensação, né, professor? Uma outra característica do estilo gótico são a presença dos gárgulas, né? Das quimeras. O que são gárgulas e o que são quimeras, pessoal? Professor, presença de quê? Dos gárgulas. Ah, tá. Eram para assustar as pessoas, para que elas buscassem conforto e proteção dentro das igrejas, como se, tipo assim, fosse afastar os demônios, essas coisas. A gente percebe que lá no primeiro momento da igreja cristã, ela tinha essa característica de ser uma instituição perseguida ou perseguidora, lá no paleocristianismo. Ela era perseguida. Mas quando ela começou a ganhar poder, né, Ela começou a perseguir os outros. a ser perseguidora. Não é? Lembrando que a igreja que a gente conhece, a igreja católica, já a partir de Constantino, ela é uma igreja, né, vestida de império romano, de um império romano. Por isso que a gente conhece hoje a igreja católica, apostólica e romana, porque ela deu continuidade ao poderio de Roma. O império romano caiu, mas continuou, né, na igreja, no poderio cristão católico. Vocês sabem o que significa o termo católico? Alguém pode me dizer? Sabe o que significa o termo católico? Eu não sei. Católico significa universal. Sabia disso? É meio irônico, né? Então, tipo, aquela igreja universal poderia ser chamada católica também? Sim, se fosse falado em latim. Se fosse falado em latim, né? Porque o termo católico, ele vem do latim, que significa universal. Estranho, né? Tá, pessoal? Tá tudo bem até aí? Tudo certo. Então vamos lá. Qual foi o outro assunto que a gente estudou dentro da arte medieval? Música. Arte Belo Horizontina, eu acho. Arte medieval. Arte medieval. Dentro Ou da arte dança medieval, só recapitulando. Dentro da A arte, dança, a música. Da Idade Média. dentro da arte medieval, da arte da Idade Média, a gente estudou na pintura, na arquitetura, os estilos românico e o estilo gótico, não foi isso? Não foi isso? Da Idade Média. Foi. E dentro da Idade Média, a gente vai se deparar com outras formas de arte também, como, por exemplo, a música e a dança. Falei para vocês que a música ela vai estar ainda agregada à poesia, à literatura, né? Na verdade, é a partir desse período da Idade Média, da Baixa Idade Média, que a música ela vai se separar da literatura. Eu acredito que o professor de literatura de vocês já deve ter falado do trovadorismo, né? Já assim. Que é o que eu Já sim, já. diria que é um dos primeiros movimentos, né, que vão dar origem ao que a gente conhece como literatura. A literatura ela vai começar com as cantigas, né, dos trovadores, dos jograis, dos menestréis que cantavam lá na corte, em praça pública e tudo mais. Utilizavam instrumentos como o alaúde, o órgão, né, outros instrumentos. E eu falei para vocês que a música na Idade Média ela vai se dividir em duas categorias. A música sacra ou religiosa, né, que é uma música voltada para a ideologia cristã, católica, teocêntrica, e a música profana, que vão ser as cantigas, né, as cantigas líricas e as cantigas satíricas, né? E aí essa parte toda vocês já sabem. Qual é o eu lírico das cantigas de amor? Cantiga lírica de amor. Masculino. E o eu lírico das cantigas de amigo? Feminino. Perfeito.
Lindo, maravilhoso. É isso que eu quero de vocês. E a gente falou na nossa última aula sobre a música e a dança. A gente falou de improvisação também, não foi? Vocês assistiram a videoaula? Eu assisti. Sim. Tá. Sim. As danças profanas, as danças medievais profanas, elas eram divididas em duas categorias também. Tinham aquelas que eram mais comedidas, mais lentas, mais apegadas às regras, e aquelas que eram mais despojadas, que eram mais rápidas e tudo mais. Eu posso dizer que essa lentidão e essa rapidez, ela vai refletir também o status social daquele período? Digam sim. Vai, O senhor pode repetir a pergunta, professor? Travou. Eu posso dizer que a lentidão e a rapidez dos passos da dança medieval, ela vai refletir os status sociais das pessoas? Sim. vai, porque é um estilo de elegância para aquelas pessoas. Isso tem a ver com a questão da elegância, né? As pessoas da corte, da nobreza, elas eram mais apegadas à elegância, à serenidade, né? Às formalidades. O povo não, o povo já dançava mais São loucamente, mais chiques. mais intensamente. Eu posso dizer que é importante a gente estudar a dança na Idade Média para que a gente possa entender a importância na dança hoje, em pleno século XXI, Sim. porque até hoje a gente ainda tem essa diferença, né, dos passos. Grande parte da sociedade ainda é apegada a um gênero, a um estilo, e a outra parte da sociedade é apegada a um outro, justamente por mostrar essa questão do status social, status econômico, né? Eu não estou dizendo que só riquinho que vai dançar lentinho e tudo mais. Tem riquinho que adora um rock doido, né? E tem pobrezinho que adora músicas clássicas, músicas eruditas. Mas eu posso dizer que até hoje, né, a grande maioria, a massa, ela vai preferir esse ritmo mais despojado, mais alegre, mais livre das regras, né, formalistas na dança, enquanto que uma outra parcela vai estar ainda apregoado às regras da dança e tudo mais. Vocês entenderam, pessoal? Sim. Sim. Vocês estão tão caladinhos, não sei. Tá Preocupação com a prova. Menino, vai ser tão fácil isso que vocês não vão nem... A sua prova é fácil porque a gente gosta, né? Mas e as outras? Tem alguns professores que não cooperam. Física. Aham. Concordo com a Emily. Então vamos lá, pessoal. Eu trouxe para vocês aqui uma bateria de exercícios que eu queria responder com vocês aqui. Pode ser? Pode. Pode. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Vocês sabiam que eu aprendi a mexer nesse Zoom aqui meio que forçadamente? Não sabia nem para onde ia. Bom, aqui. Eu toda. Adorei. Revisão, primeiro ano, compartilhar. Tá. Vocês estão vendo essa tela? Agora sim. Agora Vamos sim. lá, né? Agora sim. Para começo de conversa, essa primeira imagem, essa primeira questão, ela faz menção a que período? Paleocristã. Isso, né? Nós temos a imagem do peixe eucarístico, que é uma pintura mural que foi feita nas catacumbas de São Calixto, né? Lembra lá das catacumbas que serviam de refúgio para os primeiros cristãos, né? E o que que revelam essas pinturas que eram feitas nas catacumbas? O que que elas mostravam? Jesus Cristo.
Sim, eram narrativas, eram histórias, né, dos milagres de Jesus. Tô achando que é a letra Então, a A. letra Só, E. acab... Eu acho Só que a acabou de letra dar a resposta. ué. Letra Pois E. é a letra E. Eram narrativas, Letra isso, narrativas sobre a vida e os milagres de Jesus. Aqui o artista, né, a pessoa que pintou essa imagem do peixe eucarístico, né? Sobre o peixe nós temos o quê? Um cesto cheio de quê? eu não Pães. consegui chegar com muita Bom, nitidez um a cesto imagem. cheio de pães, né? Fazendo menção, fazendo referência ao milagre da multiplicação. Olha aqui a alternativa, pessoal. Eram narrativas sobre a vida e os milagres de Jesus Cristo, que foram retratados pelos primeiros cristãos, quando ainda estavam sob perseguição romana. Essas pinturas elas eram realizadas por grandes artistas ou pessoas do povo? Pessoas do povo. Pessoas do povo, né? Do Que não povo. tinham instrução acadêmica. Perfeito. Letra E. Professor, Sim, na sua prova vai cair desde o assunto arte paleocristã até dança e música na arte medieval, né? isso. Ou seja, o livro 2 completo, todinho. Tá? Ok. É só fazer uma leitura do livro 2, Ah, tá? ok. Tá. Professor, quantas questões vai cair na sua prova? 5. 5 questões. Vamos lá, pessoal? 5 questões. A arte cristã primitiva não era feita por grandes artistas, mas por homens do povo convertidos à nova religião. Essas pinturas cristãs também evoluíram e mais tarde começaram a aparecer cenas do Antigo e do Novo Testamento, mas o tema predileto dos artistas cristãos é bem parecida com a Letra A, professor. É a letra letra A, né? A figura de Jesus Letra A. representado como um bom pastor. Pastor. Lembrem-se que nesse primeiro momento da arte A. Era cristã, o corpo deles. a imagem de Cristo ela vai ser mostrada como um homem simples, um homem do campo, um peregrino, né? Um homem rústico. Só a Mas partir, depois muda. a partir do domínio de Roma, né? Do Império Romano, eles vão absorver, eles vão pegar essa cultura cristã e vão remodelar e vão dar uma nova roupagem à figura de Cristo. E dessa vez, Cristo vai passar a ser mostrado como um Colocando imperador, Jesus como Como imperador, majestade. uma majestade, né? Perfeito. Aqui na questão 3, tem um texto um pouco extenso, né? Eu vou tentar aqui minimizar, que fala sobre o Cristo Pantocrator, né? Pegando carona nessa vibe de Cristo em majestade. O termo Pantocrator significa o Todo-Poderoso, aquele que demonstra poder supremo. Quando vocês virem esse termo Pantocrator, vocês sempre vão ver Jesus vestido em túnicas de imperador, né? De um lado ele fazendo esse gesto, né? Esses dois dedos aqui ele vai mostrar a sua dupla natureza. Ao mesmo tempo que era santo, ele era homem, né? E sempre apontando para onde? Para o céu. Na outra mão, ele vai estar segurando a lei, né? As leis de Moisés, a lei de Deus, o estatuto, né? Cristo Pantocrator, forma tradicional da representação de Cristo em posição soberana. Pantocrator significa o onipotente, né? Aquele que é o todo-poderoso, né? Pintura mural da igreja de São Clemente de Tal, Espanha, construção românica do século XI ao século XII. O texto e a imagem fazem referências às pinturas medievais. A concepção de mundo que se apreende destes documentos identifica-se como... Qual letra vocês marcaram? Ou marcariam? Cadê? Oi? Teocentrismo. Letra, D. teocentrismo. letra B ou D? D. 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 O D de teocentrismo, pelo qual o conceito de Deus encontra-se na centralidade da compreensão do tempo e do espaço na Idade Média, né? Tudo era regido por esse pensamento de que Deus era o centro de todas as coisas.
O que fugisse dos dogmas católicos da religiosidade era motivo de, né, de condenação ao inferno. E as pessoas morriam de medo de ir para o inferno. Ok, pessoal? Digam sim. Ok. Sim. Perfeito. Sim, sim. Sim. E a questão Claro. 4. Nós temos aqui o ícone, né, da Nossa Senhora, a Madonna e o Filho. Vocês sabem o que significa o termo Madonna? Não é a cantora, não. 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 O Não. que é uma Madonna? Toda vez que vocês virem a imagem de Nossa Senhora segurando o menino Jesus, é uma Madonna. É uma mãe dona. Mãe, madre, dona. Entendeu? Sim. É um termo em latim. Na Sim. verdade, é uma fusão, é uma aglutinação de um termo latim. Madre dona, né? A mãe dona. Madonna e o filho. O ícone, pintura sobre madeira, foi uma das manifestações características da civilização bizantina, que abrangeu amplas religiões do continente europeu asiático. De acordo com o texto, essa arte ela vai resultar em quê? Olha as alternativas. Vou dar um tempinho para vocês responderem. Eu acho que é a B. B? É a B. Muito bem. Letra B. Isso, é a letra B. Da fusão das concepções cristãs com a cultura decorativa oriental. Lembrando que a iconoclastia, né, essa representação em pequenas telas de madeira que representavam as figuras de Cristo, Nossa Senhora, ele vai partir lá do Oriente. Entenderam, pessoal? Muito bem. Estou gostando de ver. E aqui, a questão 5. Essa imagem ela faz menção a qual igreja, qual basílica? Santa Sofia. A igreja de Santa Sofia. É estranha, né? Parece uma coisa assim meio Star Wars, né? Uma coisa meio de outro planeta, né? Santa Sofia, a igreja de Santa Sofia, a igreja de Santa Sofia, ela fica em Istambul, né? Istambul é uma cidade que nem São Paulo é aqui no Brasil. Eu diria que é a maior cidade lá da Turquia, né? A Istambul, na Turquia, um dia já foi chamado de quê? De Constantinopla. E Constantinopla um dia já foi chamado de quê? Bizâncio. Bizâncio. Perfeito. Então, a arte bizantina, ela faz menção ao que é hoje o território da Turquia, de Istambul, né? Que um dia foi chamado de Constantinopla, até antes da tomada pelos turcos otomanos, né? Construída para demonstrar o poder político e religioso do Império Bizantino, a Igreja da Sagrada Sabedoria, ou a Igreja de Santa Sofia, ou a Ágria Sofia, apresenta características inerentes ao estilo. De acordo com essas informações, essa edificação, qual letra vocês marcaram ou marcariam? Eu iria nascer. C. Era mais grandiosa e sofisticada que suas correspondentes ocidentais em estilo românico, ocidentais em estilo românico, e possuía abóbadas altas. Olha aqui as abóbadas, está vendo aqui? As abóbadas, né? Sim. Altas e mosaicos Realmente, complexos. Lembrem que o mosaico vai ser uma marca registrada da arte bizantina. E dentro dessa igreja, da Sagrada Sabedoria, da Igreja de Santa Sofia, é o que mais vai ter a presença de mosaicos. Perfeito, gente. Tá lindo. Letra C. E aqui, qual é o nome dessa estrutura que fica sobre as portas das igrejas românicas? Arcos ogivais. Não. Isso aqui é um tímpano. Tá vendo aqui?
Quais são as tá. igrejas que pessoa que tem esse tímpano? O tímpano ele é muito presente nas igrejas românicas. Vai ter nas igrejas góticas também. Mas olha a estrutura do arco aqui. Ele vai ser um arco ogival ou um arco de volta perfeita? Acho que ogival. Isso aqui é ogiva, é? Ou é um arco perfeito? Não. Perfeito. Ele é um arco perfeito. Quando eu falo de arco perfeito, eu estou falando daqueles arcos de 180 graus. Tá? Sim. A Idade Média, período de pouca difusão de conhecimento, haja vista sua centralização nas cortes e nos monastérios, foi benéfica para a Igreja Católica Romana. Nesse sentido, a arte era fundamental, pois, qual vocês marcaram ou marcariam? Acho que é a letra D. Acho que letra D. Pera aí, professor, ainda tô lendo aqui, rapidão. Pode ler. Porque é muito a ver. Eu vou na B. Acho que é a B. Eu vou na B Eu também, na Acho que é B. B. As esculturas retratavam cenas do Antigo Testamento como forma de ensinar os noviços sobre os milagres de Cristo e os dogmas dos protestantes. É isso, pessoal. Os milagres, Pode ser aí. os milagres de Cristo, eles estão lá no Antigo Testamento, é? Não. Pelo que eu saiba, os milagres de Cristo estão lá no Novo Testamento, não é isso? Não é a letra B. Muito fácil, pessoal, essa questão. Eu acho que é a Efeso. Era usada como propaganda dos papas e imperadores para expandir as fronteiras ideológicas do Império Bizantino. Lembrando, pessoal, que a gente está falando de uma igreja medieval, de uma igreja românica. E o estilo românico ele foi vigente no Oriente ou no Ocidente? No Ocidente, não foi? Gente. Então não é a letra E, é a letra D. Como poucas pessoas sabiam ler no período, a Igreja Católica recorria ao uso de imagens para alfabetizar os seus fiéis. Utilizava as imagens nas esculturas, nas pinturas, para, né, pregar os valores cristãos católicos, os dogmas católicos. Qual é a alternativa, professor? A D de dado. Tá? Eu falei Deus, eu nem foi conferir, professor. Ah, desculpe. Eu me confundi com B. Posso ir para a próxima? Pode Sim. 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 Professor, qual foi a alternativa? É que eu tive que sair rapidinho. A sexta é a letra D de dado. Tá? Professor, qual foi a Oi. alternativa da quinta? A alternativa da quinta é a letra C. A quinta é a letra Obrigada. C. A sexta é a letra D de dado. E Tá a bom. sétima? Antes da invenção da imprensa por Gutenberg, os primeiros livros escritos na Idade Média eram feitos artesanalmente, ou seja, eles eram escritos à mão. Estes dependiam do trabalho de várias pessoas para serem escritos e ilustrados conforme a imagem, né? Eu nem coloquei a imagem aqui por conta do espaço, né? Mas tudo bem. Eu pergunto a vocês, pessoal, como era que se chamavam essas imagens que ficavam junto com os textos? Eram as chamadas iluminuras. Ok? E, de acordo com o texto, o que é uma iluminura?
Eu Letra acho A? que é a B. Letra A, É a letra A, eu pessoal. acho. É o trabalho decorativo dos livros sagrados, entendeu? Eles decoravam, eram imagens que ilustravam e decoravam esses textos escritos. Era a E o letra professor, eu quero É a letra A? copistas. Oi. Os copistas O que é eram copista? os copistas eram os monges que ficavam lá escrevendo o livro. Não tinha imprensa naquela época, então eles escreviam à mão, tá? Eles copiavam à mão. Pessoal, bora terminar que falta só 1 minuto e meio. Aqui a gente tem a fachada principal da Catedral de Amiens, na França, né? A arquitetura gótica, ela transmite uma sensação de amplitude e leveza, ao contrário das basílicas, que são denominadas fortalezas de Deus, por ser um aspecto pesado. Isso foi conseguido com a combinação dos seguintes elementos arquitetônicos. Que elementos eram esses? Pera aí, professor. Eu acho que é a D, professor. É A a D D, ou a... é a A D D. D de dado, arcos ogivais, pilares. Não, paredes largas não. É A é a letra E, letra porque é E. alta, as paredes Arcos altas. ogivais, pilares, paredes altas e cheias de vitrais. Tá ok, pessoal? Olha, tá terminando a nossa aula, vai já cair aqui. Façam essa atividade que está na plataforma. Mandem para mim no meu PV ou lá na plataforma, se puderem. Terminem de fazer a leitura de vocês no livro, tá bom? Tchau, Tá tchau. bom, Tá bom. Valeu, professor. Tchau. bom Bom dia. dia. Bom dia.